nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Bom dia, meu prezado irmão e amigo, ou boa tarde, ou boa noite, depende de onde está passando. Que Deus possa estar com os senhores cada dia, cada instante, cada minuto da sua vida, guardando e protegendo para a honra e glória do nosso Deus. É uma alegria realmente estar junto com os irmãos e amigos, e queremos agradecer desde já a todas as emissoras do qual tem transmitido o nosso programa. Que Deus possa cada vez mais multiplicar na vida dos senhores os seus bens e principalmente a sua saúde e a vida espiritual. Que Deus abençoe cada um em particular e os amigos ouvintes do nosso programa. Hoje nós temos uma alegria muito grande, né? Eu vou apresentar depois essa visita realmente do qual nos traz alegria muito e o prazer de conhecê-los. Logo depois que o meu irmão cantar o hino, o Pai Nosso, que é sempre o primeiro hino do nosso programa. Vamos ouvir o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório, responsável pela música do programa Palavra e Música. Ouviremos então. Seja bem-vindo mais uma vez. Que Deus te abençoe, viu? Bom dia aos internautas, ou boa noite, dependendo da localidade, né? Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e
Muito bem, é tão gostoso estar ouvindo esse hino Pai Nosso cantado. É um conselho da irmã White que antes de sairmos de casa, nunca devemos esquecer de orar, oração modelo o Pai Nosso. É muito bom sair protegido com oração do qual Jesus nos ensinou, tanto os discípulos como para nós, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de apresentar essa visita do qual nós falamos, irmão Geraldo e irmão Rosane. Irmã Rosane, por favor, venha aqui. Eles são do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Fé, né? Santa Cruz. Seja bem-vindo em nosso meio. Vem aqui, irmão, para a gente. Eu gostaria que a senhora tirasse uma foto aqui dos quatro. Né? Então, vem para cá mais, vem para cá mais. Muito bem. Então, aqui estão o responsável pela música do nosso programa, junto com sua esposa. Aqui está o irmão Geraldo com sua esposa, que vieram lá do Rio Grande do Sul fazer essa surpresa para nós. É uma alegria muito grande ter os senhores conosco, viu? Que Deus abençoe, transmite um abraço lá para os irmãos e que vamos estar orando junto para no mês de maio, ou seja, uma programação especial para o Dia das Mães, né? A gente fazer essa homenagem às mamães de lá do Rio Grande do Sul, e eu quero, tão ansioso para chegar esse dia pela misericórdia de Deus, que Deus possa nos permitir e junto lá estaremos pelo poder de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado e nós vamos dar uma continuidade. Que Deus abençoe. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Muito bem. Em continuação, nós temos dois hinos com o nosso irmão, que é responsável pela música, irmão Gregório, junto com a irmã Sônia também, né? Juntos vão cantar também, né? Vamos ouvir mais uma vez o nosso irmão. Que Deus abençoe. Sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me como cego andava no escuro, procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou.
algo bom acontecerá a você, sim a você. Hoje verás algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amigo que estás ouvindo a mim, Jesus lhe dará liberdade, enfim. Este Jesus pode estar ao seu lado, eu sei. Tem fé em Deus e creia no que eu lhe direi. Algo bom acontecerá a você, sim a você. Hoje verás algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amém. Que bonito, não? A gente vê realmente esses pombinhos aí cantando esses hinos tão maravilhosos, né? E nós temos como princípio sempre pedir orientação de Deus. Desde quando saímos de casa já pedimos orientação, mas temos o nosso compromisso com o nosso Deus. Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente, estamos aqui para transmitir a Tua palavra através desta rede, que ela possa alcançar alma sincera, coração sincero, e assim, através do Teu poder, possa se converter a Cristo antes que seja tarde demais. Queremos agradecer por essas preciosas visitas do Rio Grande do Sul, nosso irmão José Geraldo com sua esposa, e também o nosso irmã Sônia com o irmão Gregório, do qual faz parte, e aqui essa porta aberta através de o seu Rodolfo, Dona Andréia e a sua jovem filha, e também a jovem do qual nos ajuda na programação, a Janaína. Dá-lhes o poder do Espírito Santo a cada um de nós. Usa nas tuas santas benditas mãos, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ai, tem aí o meu óculos? Pega aí, por favor. Sem óculos. Claro que eu escrevo meu programa, meus irmãos já tudo preparado, mas eu sou com óculos, fica melhor para mim, né? Muito bem. Amós 3:7, que é sempre a abertura do nosso programa. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que irá acontecer está escrito na palavra de Deus. Esse é um livro dos livros. É um livro que jamais alguém deveria esquecer.
porque é a palavra de Deus. Certa vez eu estava com o motorista e eu falando da palavra de Deus e tudo, ele disse assim: é por isso que eu não leio a palavra de Deus, porque pelo menos sou, como quem diz assim, eu sou inocente. Eu digo, o senhor não será nunca inocente. O senhor será considerado como rejeitador da palavra. Eu digo, o senhor tem filho? Ele disse, sim, eu tenho filho. O senhor ama seus filhos? Sim. O senhor acredita que Deus é seu pai? Sim. O senhor acha que Deus ama o senhor? Sim ou não? Sim. O senhor sabe que os seus filhos vão cair no abismo? O senhor avisa sim ou não? Sim. Então, o senhor acha que Deus vai deixar isso inocente? Não. Então, nem eu nem o senhor temos condições de falar diretamente com Deus, a não ser através da oração. Então, ele deixou uma carta para mim e para o senhor. Se nós não lemos essa carta, nunca vamos saber o que nela está escrito. Mas quando lemos, sabemos o que nela está escrito para o meu bem e do senhor e sua família. E comecei a falar do evangelho para ele, dizendo que se ele realmente rejeitasse, ele seria julgado no dia do juízo e ia ser queimado com fogo e enxofre, sem rodeio, porque ele rejeitou. Ele teve oportunidade e as oportunidades estão registradas. Hoje, na série que nós estamos passando, Logo Jesus Voltará, nós vamos falar um pouco sobre a tentação de Eva e a queda do homem chamado Adão, nossos primeiros pais. Quando, amigo, a palavra de Deus fala é isto e acabou. Não se discute. Com o Inácio, sim, mas com a palavra de Deus, não. Está escrito, está. Morreu o assunto. Não tem esse negócio de, não é bem assim. Quando você ouvir alguém dizer, não é bem assim, lembre da serpente, quando falou para Eva, não é bem assim, não, certamente não morrereis, entendeu? Aquela conversa toda, não dê ouvido, porque nem eu, nem pastor, nem doutores, nenhum pode ser intérprete da palavra de Deus. A Bíblia não precisa de intérprete, ela já é o próprio intérprete. Até nas parábolas de Jesus, quando Jesus realmente falava, ele dava explicação, nunca deixou. Até Pedro teve uma confusão quando o comer sem lavar as mãos dos anciãos, que muitos colocam no sentido de querer comer de tudo que não presta, e Deus não aconselha isso. E Pedro não entendeu, e ele disse, mas tu, Pedro, que sempre está comigo, não entendes? Ele tem que estar explicando o que entra pela boca, não contamina, e assim, e dizendo o que contaminava, né? Para que todos ficassem sabendo o que de fato é o que contaminava, e não ao comer sem lavar as mãos, porque era uma tradição dos judeus, do sacerdote e assim por diante, né? Deus, ele não deixa nem eu nem você inocente, tudo ele revela, não tem segredo para Deus, não tem segredo para nenhum dos seus servos. A tentação de Eva e a queda do homem, diz, depois da formação do homem, o que fez Deus? Deus formou o homem, né? Agora veja o que ele fez. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado a sua imagem e a sua semelhança. Deus nunca morreu, e ele fez o homem para nunca morrer. Mas Deus deu a condição, até nós preparamos um sermão também, já pregamos alguma igreja com respeito à formação do homem e as condições da salvação. E não é esse o momento, mas só para que os irmãos tenham uma noção. Deus fez o homem não para morrer, mas para ter uma vida em abundância. Deus deu toda oportunidade, explicou tudo, orientou tudo, para que isso não acontecesse a morte nem de um, e nem do outro, e nem dos demais. O versículo 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus colocou uma para a vida eterna, a árvore da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal para testar a confiança que ele transmitiu para Adão. Olha, você foi formado à minha imagem, à minha semelhança. Você entendeu que eu sou dono da sua vida? Explicou tudo para ele, não tem nem dúvida. Então não faça isso que eu estou mandando. Você está ouvindo? Está aqui, tem tudo para você comer. Mas, irmãos e amigos, veja no versículo 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Para que Deus colocou Adão? Para que cuidasse de tudo aquilo que ele tinha feito. Fresquinho, tudo novinho. Agora Deus deu força, coragem, disposição para ele cuidar de tudo, até dos animais, grandes animais. Mas ele tinha o poder, porque também Adão era grande, mais ou menos 3,5 metros de altura, né? Segundo orientação profética. Então, quer dizer, deu para que ele guardasse, né? Que ordem deu Deus ao homem? Em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim o versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem uma ordem, um mandamento, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ó, quantas mil árvores que davam alimento para que Adão comesse à vontade. Só uma só. Não toque, esse é meu. Este é meu. O versículo 17 diz assim: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou tudo, essa é para a sua vida. E essa aqui, se você tocar, só tocar, você certamente morrerá. Quer dizer, Adão morreu à toa, Eva morreu à toa, e quem está morrendo à toa? Não. A palavra de Deus está avisando tudo. As pessoas, o ser humano que é teimoso, e essa teimosia veio do próprio Adão, que deu ouvido à sua esposa. Veja só, certamente morrerás. Deus deixou um espaço. O morrer eternamente é você ressuscitar e morrer para nunca mais existir. Mas para Jesus, se o cristão, aquele que acredita nele, ele não morre. Para ele é um sono, como foi lá no caso de Lázaro. Levanta-te. E ele faz eu e você, se dormirmos nele, ou se vivemos eternamente sem passar pela morte. Ele é o dono da vida. E ele realmente fez todo o sacrifício para que eu e você sejamos salvos nele. E ele diz assim: a quem a mulher e o homem deram ouvido? Isso é uma pergunta que eu faço, né? E a resposta vem em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta, né, que todas as limiares, ou seja, animais irracionais, do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Não. Deus disse: de tudo deveria comer, menos uma só árvore. Não foi de toda. Mas você veja como o diabo é astuto. Ele já disse, foi assim, que já colocou já confusão em Eva. Um pouquinho só que Eva se afastou do marido e o marido se afastou da mulher,
for suficiente para ser enganada. Por isso é bom, irmãos Geraldo e irmão Rosane, irmã Rosane. Outra Rosana é Rosane, né? Deve sempre estar assim junto. Eu fiquei contente quando vi os pombinhos, o casalzinho junto. Isso é muito bom. É sinal, Deus está sempre com o Senhor. Nunca se afaste um do outro, sempre juntinho. Isso, cuidando, né? Para isso o Senhor assumiu um compromisso, né? Então, é muito importante isso daí. Mas um pouquinho só que Eva descuidou e Adão descuidou, houve o problema que agora nós vamos ler. Versículo 2, disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque não morrais. Era para que não morrais. Veja, irmão e amigo, esta foi a ordem de Deus. Não coma, nem toque. Alguém a vez prega e diz que Eva era inocente. Aonde ele leu, eu não sei. Mas a Bíblia, e nem o Espírito de Profecia, diz que é inocente. Tanto a Bíblia, quanto o Espírito de Profecia diz que Eva sabia. E aqui está a prova que Eva sabia. Porque ela disse assim, não de tudo pode comer, menos... Olha, se ela não soubesse, ela não ia falar isso. Concorda? Se ela falou, porque sabia. Não entendo. E a irmã White é bem clara. Ela sabia. Não era inocente. Ninguém morreu. Deus não ia deixar o primeiro casal já morrer inocente. Não. Os dois. Agora, quem era o responsável? O sacerdote. O homem. Hoje, a igreja está invertendo essas posições. Baseado em que texto da Bíblia, ou que texto do Espírito de Profecia, nós não sabemos. Mas está virando as coisas. O homem é o sacerdote. Agora parece que o homem está ficando como a sacerdotisa do lar e a mulher como o sacerdote. Parece que inverteu as posições. E isso é antibíblico e antiprofecia. Isto é evangelismo do mundo, porque não tem prova bíblica e nem tampouco no Espírito de Profecia. Isso daí veio realmente de ideias malucas das pessoas da Alemanha, da Europa, aquele lado de lá. Por quê? Porque eles não acreditam nem na Bíblia, imagine no Espírito de Profecia. E veio essa viravolta dentro da igreja. E nós devemos ter um cuidado com isso, porque no dia do juízo, alguém será responsável por essa mudança que estão fazendo na igreja. As mulheres viraram homem e o homem virou mulher. Parece agora a coisa, o negócio está virando. Elas podem ser agora pastoras, anciãs e diaconisas ordenadas, mas isso não existe na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. E por que nós fazemos? Porque estamos dando mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Cristo. Adão foi cobrado aí. Todos os profetas, o Senhor nunca viu uma ordenança de uma mulher. Mas sempre Deus convidou. Quando estava Moisés, ele chamou Gerson, como seu sogro, orientou 70 homens e não 70 mulheres. Veio depois todo aquele desespero, todo aquele momento. Quando veio a era de Jesus, ele escolheu 12 discípulos. E existia um monte de mulher ao redor de Jesus, mas ele nunca ordenou. Veio Paulo com toda, enfatizando tudo, mas Paulo nunca, ninguém leu, ele ordenando uma mulher.
Veio depois a irmã White, e ela, concorrência. Veio a irmã White, e o que foi que a irmã White fez? Ela, no seu livro, você não encontra nenhuma ordem que Deus deu para ela para ser ordenada. Mas antes ela rejeitou. Ela nunca teve cargo oficial, nunca. Ela nunca teve um cargo oficial. Quem ordenou ela foi Cristo. Deu a posição dela como, não como uma profeta, mas sim como uma mensageira, quer dizer, muito mais do que um profeta. Mensageiro, quer dizer, muito mais do que um profeta. Então, não existe texto básico, nem na Bíblia, nem no Espírito se autorizando para que a mulher seja ordenada pastora, ancião, ou diácono. Isso é evangelismo do mundo. E a irmã White disse, não copie o evangelismo do mundo, mas nós estamos copiando. Estamos dando ouvido mais à serpente do que ouvido à própria palavra de Deus. E muitos vão responder no dia do juízo. Muitos, de cima para baixo e baixo para cima, vão responder por esse um assim, não diz o Senhor, mas um assim diz eu, e não o Senhor, porque Deus não está dando essa ordem. Muito bem. O que disse a serpente para a mulher? Veja a resposta. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerei. Deus disse que ela morreria, e ela morreu, e Adão morreu. Mas a serpente disse, ali se deu a primeira sessão espírita, Satanás transformando ali numa serpente e encantando a Eva. E quanto muitos estão sendo encantados com as coisas do mundo. E Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5 diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso despertou em Eva uma curiosidade de ser igual a Deus. Olha, nunca eu vou ser igual a Deus. Nunca. Porque Deus é o dono da minha vida, eu não sou dono da vida de Deus. Então nunca. É mesmo que o empregado e o patrão, quando o empregado realmente quer chegar à altura do patrão, o patrão diz, então vai embora, porque senão fica dois patrões aqui, então só eu sou o patrão. Então a gente temos que ter o respeito daquilo que Deus falou, faça a vontade de Deus, porque a igreja está realmente cada dia complicando espiritualmente, ela está caindo, por falta de obediência à lei de Deus, por falta de obediência aos mandados de Deus. Infelizmente, nós pensamos numa multidão. Ora, se Deus quisesse uma multidão, Ele trazia todo mundo. Ele deu para todo mundo, mas Ele sabe que nem todo mundo vai aceitar. Ele podia chamar todo mundo e que você tem que ir na marra, acabou. Mas Ele não quer. Ele quer que alguém vá de espontânea vontade. Deus não vai levar ninguém para o céu na marra. Não adianta estar dando banho. Você dá banho hoje, amanhã ele já está fora da igreja, ele não sabe nem por que entrou na igreja. E a Bíblia é tão clara, ensinando tudo, falou Jesus, ensinando tudo. Não é, você aceita Jesus, tudo bem, pô. Isso é evangelismo do mundo, e nós estamos copiando evangelismo do mundo, já está como quem fosse uma disputa. E as coisas de Deus não podem ser disputadas. Assim diz o Senhor, o Espírito Santo é que vai trabalhar na minha mente e na mente dos irmãos, para que a alma sincera seja trazida para a igreja. A diferença de antigamente para hoje, as coisas modernizou, mas Deus é o mesmo, Ele não mudou nada. Nós queremos mudar a vida de Deus e saímos mal com ela, se queremos mudar. Veja o que fez. Ela despertou essa curiosidade de comer do fruto para conhecer o bem e o mal. Depois da desobediência à ordem de Deus, o que fez Adão e sua mulher? Em Gênesis 3:8, depois de ter ouvido tudo aquilo,
diz a palavra de Deus, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondesse Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Você já parou que quando você erra, e quando eu erro, eu fico preocupado se alguém está vendo eu errando? Quando você erra, também você não fica preocupado se você está errando? Por quê? A consciência. Aqui, ó, vem na minha mente, na sua. Opa, eu estou fazendo uma coisa que não devo fazer. Você nunca, eu sinto. Será que você também não sente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E Adão e Eva, quando viram que tinha errado, eles se esconderam. Mas aí surgiu o primeiro missionário, Deus. Ele procurou. Não foi Adão que procurou e Eva procuraram a Deus, mas Deus procurou. Deus procurou porque não sabia onde ele disse, sim, mas ele queria ver a palavra de Adão, o confessamento de Adão e Eva. E depois, né? Depois que aconteceu a desobediência de Adão e Eva, o que Deus fez? Procurando Adão e Eva, chamou o Senhor Deus, no versículo 9, do capítulo 3 de Gênesis. Adão, e chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe, onde estás? Versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Estava agora nu da presença, da cobertura de Deus, porque desobedeceu. Deus tinha um plano diferente para Adão. E o plano diz a irmã Maite, que era justo para ele crescer, multiplicar, e ali fazer uma convivência com outros planetas, preenchendo aquele espaço de Satanás e seus anjos que foram expulsos do céu. Então tinha acesso lá ao céu, que maravilha. Mas infelizmente Adão pecou junto com Eva, e agora só pela morte de Cristo é que estaremos lá. O que disse Deus? A resposta é ainda em Gênesis 3, 11, 12, o versículo 11 diz assim, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Quem foi que te mostrou? Né? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesse? Será que Deus não sabia? Sabia, mas ele queria testar agora a consciência de Adão e Eva. Versículo 12, então disse Adão, a mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Preste bem atenção a quem Deus procurou. Quem foi que pecou primeiro? Adão ou Eva? Não foi Eva? Foi Eva. Mas quem era o responsável por Eva? Adão. Adão foi formado do pó da terra. E a Bíblia diz que do pó da terra ele volta. Mas a mulher, não. A mulher não foi do pó da terra. A mulher foi formada da costela de Adão. Ali, juntinho. A sua companheira, juntinho. Mas ele é o homem da casa. Quando isso acontece, o contrário, não é muito bom. Não é muito bom. Mas ele pôs a desculpa na mulher. Ele não foi, não, Senhor, eu errei, eu sabia e terminei com. Não, ele não, ele pediu perdão, é claro, mas ele reconheceu que depois que de fato errou. O que disse o Senhor Deus à mulher? Para a serpente, para a mulher e a serpente, Gênesis 3, 13 e 14, o versículo 13 diz assim, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Cada um deu uma desculpa.
Só que a serpente não enganou Eva. Eva foi enganada porque quis, porque ela sabia. Deus já tinha avisado, para não dar ouvido a nada. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E a irmã White diz que até na nova terra a serpente comerá do pó da terra. É uma sentença eterna, nunca mais. É eterna. Ela vai comer sempre o pó da terra. O que Deus prometeu após o pecado? Gênesis 3,15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Precisou que agora Deus, pela sua misericórdia, desse o seu único filho, Jesus, para morrer pelos meus pecados, pecado de Adão, pecado de todo aquele que considera realmente pecador e precisa da misericórdia. Está ruim, é? Vai dar? Vai levantar. Muito bem. Louvado seja Deus, né? Deus está sempre dando um empurrãozinho, né? Deus Deus é Deus, né? Então, quer dizer, pare e pense, né? Precisou agora Deus dar o seu único filho para morrer, para que eu e você sejamos salvos. Será que não temos nada para agradecer a Cristo? Ele deu a sua própria vida. Lembre, sair do trono, tudo de ouro, a rua tudo de ouro, e ele vir nascer numa manjedoura só por minha culpa. O que eu estou fazendo por Jesus? Qual foi a sentença para os dois de toda a humanidade? Qual foi a sentença? A resposta está em Gênesis 3, 16 e 17 e o versículo 19. Versículo 16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Hoje está invertendo as posições. E o versículo 17, e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás, dela maldita é a terra por causa da tua. Não, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Deus teve que falar isso para Adão, porque ele tinha avisado antes: não coma, se comer certamente morrerás. Com todo arrependimento de Adão e de Eva, eles sofreram as consequências. Não resta dúvida, por causa da teimosia. Se eu estou sabendo, por que eu vou aprontar isso assim? Não sou inocente, você também não será. Qual é o salário do pecado? A resposta é a morte. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que fez Deus para salvar o homem? Em João 3, 16 a 18 diz assim, o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha o amor de Cristo. Versículo 17. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, nessa primeira vinda que ele veio, ele não veio para condenar, mas veio para salvar, dando a sua própria vida. Tudo que Deus falou em Isaías foi cumprido na vida de Jesus. Tudo. Ele não se negou uma palavra, até sofrendo as dores, sofreu calado, tudo por minha culpa, e a culpa daquele que nele crê. Veja, queridos irmãos e amigos, que o que foi que Deus deixou para todos nós? A resposta: livre escolha. Deus não quer eu e nem os senhores obrigados lá no céu, porque eu e o senhor podemos reclamar: Senhor, eu estou aqui porque o senhor me trouxe na marra. Não, ele não quer isso. Ele conhece o meu coração e conhece o teu coração, sabe se eu tenho desejo, vontade de ir para o céu ou não, e sabe o seu desejo, tem vontade de ir para o céu ou não. Se eu tenho, eu vou lutar com o meu eu, vou lutar com o meu eu, para poder eu ir. Se você tem vontade, você tem que lutar com o seu eu, para você ir. Porque o duro é que você sabe que está errado, mas você não se curva diante de Deus que você está errado. Esse que é o problema, e é o problema de muito. O versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só você não acreditar em Cristo, você já está perdido. Os judeus, Jesus veio para eles, para o seu povo, e eles rejeitaram. Enquanto eles rejeitar, eles jamais serão inocentes. Mas a irmã White diz que nós devemos trabalhar com esse povo, porque são eles que vão ajudar na terminação da obra de Deus. Amém? Eles vão ajudar na terminação da obra de Deus. Os judeus, precisamos trabalhar com ele. Mas aquele que rejeitar está perdido, porque a palavra de Deus diz. Alguém pode dizer assim: não é bem assim. É assim. Não, mas ele, é assim do jeito que está escrito. Se ele não aceitar, qualquer um não aceitar, vai morrer perdido, porque é essa palavra. Deus disse: não leva em conta o tempo da ignorância. Mas os judeus são ignorantes, eles são sabedores de tudo. Eles ganham em concursos bíblicos da Bíblia, não são inocentes. Simplesmente muitos são duros de coração. Amigo, perto de minha casa tem uma adega que antes era um bar. Ali eu conheci a família quase todo durante o tempo, muitos anos, ao dono do bar, os filhos e assim a geração. E os netos e bisnetos, eu já conheço até os bisnetos. A Bíblia já abre. E até os bisnetos. E uma certa vez eu chamei uma das filhas e disse: você não queria receber um estudo da palavra de Deus? Ela disse sim. Aí eu convidei, casa, vizinho, entrou da minha casa com minha esposa, e nós começamos a dar os estudos. E eu disse para ela: olha, jovem senhora, mãe já de filhos, esposa de militar graduado, ele tinha até se afastado devido, ela começou a beber, e eu disse para ela: olha, jovem, à vista de minha esposa, você está recebendo a palavra de Deus para ir para um lugar que nunca mais você vai morrer, nunca mais existirá pecado. Sabeis o que essa jovem falou para mim?
Ah, seu Inácio, não tem graça. Não tem pecado, não tem graça. Para mim não interessa. Tudo bem? O que eu vou fazer? Mas ela disse isso. Naquele mês, ela morreu. Ó, depois de tantos anos eu conheci ela. Foi a última oportunidade. E logo em seguida morreu a outra irmã dela também, no mesmo mês, diferença de um mês. 2 morreram, jovem ainda. Você, não importa onde você esteja, mas o que eu falei, tudo foi aqui baseado na palavra de Deus, que eu acredito nela. Eu sou adventista sétimo dia, acredito na Bíblia e no Espírito de profecia. Sem rodeio. Tanto falo para os meus pastores, ancião, diácono, mesmo, como falo para qualquer outro princípio religioso. Eu sou adventista sétimo dia, acredito na Bíblia e no dom profético dessa igreja. Fiz a experiência e Deus me deu a prova logo. Eu acredito, por isso que eu prego Bíblia e Espírito de profecia. Aonde você estiver, se nessa manhã, nessa noite ou à tarde, você quiser entregar o seu coração a Jesus, ao irmão cantar esse hino de louvor ao nosso Deus, ore a Deus em pensamento, dentro do ônibus, onde for: Senhor, me faz um verdadeiro cristão. Eu quero ir para o céu e encontrar com o meu Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe todos responsáveis pelas emissoras, tanto aqui, TV Sinec, como o mundo inteiro. Vamos ouvir então Gregório cantando. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou. Foi Jesus na cruz as minhas culpas pagou, sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu, como ainda perdoou a todos que o pregaram lá. Mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar.
Amém, louvado seja o nome de nosso Deus. Muito obrigado aos senhores todos. E, irmão, transmita o nosso abraço para aquela turma boa de Rio Grande do Sul. Diz que a ansiedade do Inácio é realmente querer conhecer todos aqueles irmãozinhos, para quando chegar na volta de Cristo, estar junto para bendizer e louvar o nosso nome, o nome de nosso Deus. Perdão. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos aqui, meditando na Tua palavra, que a mesma possa penetrar em nossa mente, em nossos corações, e que pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.